E aí, pessoal, eu sou o Renato Troves, que estou aqui hoje para conversar com vocês sobre uma baita surpresa boa que 2024 trouxe e provavelmente sucesso de bilheteria. Pois é, estou falando aqui de Divertidamente 2, que foi lançado na última quinta-feira. Já tem uma semana que foi lançado, então dá pra gente conversar aqui abertamente sobre isso, porque é um filme muito legal e eu não vou ficar aqui segurando pra falar do que eu vou falar. Divertidamente 2 é um baita filme bacana e é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui, pra gente poder bater um papo, trocar uma ideia sobre esse baita filme bacana que tá no cinema, que com certeza vai pegar as crianças grandes, mas também dá para levar suas crianças pequenas para assistir. Pois é, eu confesso para vocês que eu tava com medo dessa sequência de Divertidamente 2, mas o filme é muito legal. Portanto, eu peço encarecidamente que vocês deixem aquele like aqui nesse vídeo e compartilhem, porque outras pessoas podem querer participar desse papo. E óbvio que eu tô aqui exatamente para conversar com vocês e também para saber de vocês as suas impressões sobre Divertidamente. Nesse vídeo também eu vou falar sobre algumas curiosidades, então se vocês quiserem ver todas as curiosidades, todos os easter eggs que o filme tem, óbvio que eu vou falar para vocês irem no Nerdland ou no canal do Ranieri, Sessão Nerd. Eu acho que o Sessão Nerd é muito mais legal, porque o Ranieri faz um baita de um trabalho bacana e com certeza vocês vão ter um conteúdo muito mais aprofundado em curiosidades e tudo mais. Beleza, galera? Então vamos que vamos, porque o papo aqui é muito bacana. Bom, confesso para vocês que eu tava com medo de Divertidamente 2 exatamente pelo fato do que a Pixar, ela tem feito diversos filmes ruins nesses últimos anos. Diga-se de passagem, essa coisa da militância, da politização, atrapalha muito a experiência que nós temos para imergir dentro da ideia do filme. E óbvio que estraga muitos conteúdos aí. O Wish, por exemplo, é um filme chato pra caramba. Não dá para você continuar assistindo. Eu, particularmente, não consegui terminar, porque o filme é muito ruim. Além disso, claro, nós tivemos aí Lightyear, que era para ser um baita filme legal e, putz, foi muito fraco, entre outros, né? E, obviamente, que o maior êxito da Pixar nesses últimos anos tem sido o Elementos, que o pessoal tava com o pé atrás, né, de assistir, óbvio, por causa dessa questão toda que eu acabei de conversar com vocês aqui, mas foi um filme muito bom, né? E, diga-se de passagem, um ano após Elementos, tivemos essa surpresa boa com Divertidamente 2. E isso é legal pra caramba. Pois é, galera. Bom, é isso. Vamos ao papo. Divertidamente 2 traz a Riley começando a dar os seus primeiros passos ali na adolescência. E óbvio que mais emoções aparecem ali para dividir a sala de controle com alegria, tristeza, raiva, medo e nojinho. Pois é. Tudo parece ir tudo bem ali no início do filme, só que quando essas novas emoções chegam, tudo fica de fato uma loucura. Ansiedade, tédio, vergonha e inveja invadem a sala de controle e óbvio que muita confusão acontece na vida da Riley com essas novas emoções. Além disso, claro, nós temos ali uma pontinha de nostalgia e tudo mais que, diga-se de passagem, é uma fofura. No entanto, são pequenas e breves participações durante o filme, beleza? Mais especificamente só duas, viu? Mas enfim, tudo isso mostra o quanto que nós começamos a ficar talvez um pouco desconfortáveis ou confusos com as novas emoções ali, começando a adolescência, mas o filme ele vai muito além de falar sobre essas emoções. O filme traz um viés muito importante para o nosso crescimento e desenvolvimento, que se trata exatamente da nossa maneira como queremos que o mundo nos veja e ao mesmo tempo trata de um assunto muito bonito, que é a amizade, pois é.
Para quem assistiu o primeiro filme, a gente sabe que a gente tá vendo ali a Riley do 0 até os 13 anos dela. Então o que acontece? A gente tem mais aquele viés da infância, de quando ela cresce, se desenvolve e tudo mais. Aqui nós estamos vendo ela dar os primeiros passos numa linha que foge um pouco da família e começa um controle voltado para os comportamentos do mundo. Pois é. A Riley, ela tá saindo ali do ensino infantil e começando ali o ensino fundamental. E aí, dentro dessa temática, nós vemos a Riley ali mudando de escola, tendo acesso a crianças um pouco maiores, né? E obviamente que essas adaptações, numa questão principalmente onde ela tem que se afastar das suas melhores amigas para começar uma nova jornada, né? A Riley tem esse sentimento de confusão. Por quê? Porque a Riley, ela se torna uma menina muito boa no hóquei. Pois é. E, consequentemente, ela é vista por uma treinadora do ensino fundamental e existe a possibilidade dela entrar para esse time com as garotas um pouquinho mais velhas do que ela. E, tipo, isso deixa a Riley, assim, tipo, extasiada com a possibilidade de ser uma garota um pouco mais nova jogando com as garotas um pouco mais velhas do que ela. Isso também traz ali uma coisa muito punk, que é o quê? Aquela coisa da mudança de escola. Ela saiu daquela escola, ela tinha as duas melhores amigas dela junto com ela, e obviamente que quando ela descobre que essas duas amigas não vão poder ir para a mesma escola do que ela, não vão participar do mesmo time do que ela, isso deixa ela com o coração na mão. Mas aí ela vai ter 3 dias ali do final de semana para aproveitar os 3 últimos dias junto com essas amigas. E é aí onde as emoções se afloram de verdade. Pois é. Bom, na cabecinha da Riley, a ansiedade, a inveja, o tédio e a vergonha estão chegando. E com isso, essas emoções acabam entrando em conflito com alegria, medo, tristeza, raiva e nojinho, né? E obviamente que essa disputa pela sala de controle ali na cabeça da Riley fica maluca. Por quê? A alegria, ela tá no controle de tudo ali, ela se consolida como a líder dos pensamentos da Riley, né? E obviamente que a alegria no final do dia, junto com as outras emoções, ela joga todos aqueles sentimentos ruins. Tudo que aconteceu de ruim no dia da Riley, ela joga fora, né? E só deixa ali os momentos bons para Riley, né? Quando essas emoções novas chegam, a ansiedade principalmente, ela começa a fazer uma bagunça, porque a ansiedade ela quer tomar frente de tudo toda hora para poder se precaver do que vai vir, né? E obviamente que isso acaba deixando a coisa tudo muito louca, porque a alegria começa uma disputa de controle com a ansiedade, elas não se entendem de maneira nenhuma, e isso acaba criando um conflito com essas emoções novas, porque a alegria, ela quer se manter no controle daquele jeito controlador dela, igual no primeiro filme, só que a ansiedade está ali para mudar, até porque a ansiedade, ela é muito fã da alegria, ela se mostra ali uma admiradora exaltada da alegria, né? E obviamente que essas emoções, elas não convergem, e tipo, isso começa a virar uma bagunça na cabeça da Riley, também fazendo com que a Riley, no externo, acabe fazendo uma bagunça da própria vida dela. E uma coisa legal pra caramba, por exemplo, quando vocês começarem a ver o filme, algumas coisas, elas ficam muito evidentes ali pra gente, principalmente essa questão dos easter eggs, das curiosidades. É legal aqui entrar nessa coisa de tipo, para você que gostou de Divertidamente 1, tem muita coisa que você espera aqui nesse filme, só que as ligações que aparecem de um filme para outro,
elas são apenas meros easter eggs. Por exemplo, o Big Bong já não existe mais, né? Entre outras coisas ali que você não vai ver. Então, tipo, você vai ver uma cabeça da Riley um tanto quanto mais expandida, né? Que é normal. Nosso cérebro ele cresce, ele se amplia com uma série de coisas na medida que nós vamos crescendo. E óbvio que divertidamente traz isso de uma maneira psicológica muito bacana. É muito legal você ver a forma de comportamento e como que eles abordam essas emoções na cabeça da Riley. Eu particularmente achei muito show de bola o fato de estarmos ali naquele momento onde nós queremos nos adaptar ao mundo o qual estamos vivendo. Então, tipo, é legal a coisa das influências, como que você é influenciado, é legal a coisa da de você conseguir fazer amizade com uma pessoa que você gosta, é legal eu, eu gosto muito da coisa dos laços que são criados e essa coisa da amizade. É punk você ver que a Riley é uma garota. Ela cresce de uma maneira legal pra caramba, né? E você vê ali a confusão de pensamentos que ela tem quando ela se vê à prova de manter as amizades, ficar com os laços das amizades que já são raízes muito profundas e se deslumbrar com as amizades novas, tipo, querer impressionar para poder ser aceita dentro de um círculo. Isso é muito bacana, muito legal. E óbvio que você vai vendo isso na medida do filme, a cabeça da Riley está funcionando com todas aquelas emoções, e óbvio que você fica ali, tipo, naquela torcida. Tem hora que você fala, não, não acredito que ela fez isso. Mas tem hora que você fala assim, putz, que legal que ela tá fazendo isso. E uma coisa bacana aqui é que, assim, tipo, por mais que a Riley seja mais nova, que ela esteja deslumbrada com as novas amigas e tudo mais, a Pixar, ela não abordou a questão do insucesso, né? Tipo, as novas amigas, elas se mostram ali bem acolhedoras com a Riley, mesmo com a Riley fazendo ali diversas coisas ali bagunçadas, né? E ao mesmo tempo, você tem ali da parte das amigas mais novas, né? Essa questão de tipo assim, putz, a minha amiga tá mudada, a minha amiga, tipo, tá dando mancada, mas você não vê, tipo, uma espécie de retratação a isso. Bom, ó, agora ela está sendo uma verdadeira idiota, vamos lá e vamos, tipo, ser idiota junto com ela. Não. Essa parte dos erros que nós cometemos, ela é muito bem abordada de uma forma muito compreensível, acolhedora, né? Isso, para mim, eu achei muito bacana, porque, tipo assim, os caras podiam fazer um monte de coisa. Meu, quando você se torna um adolescente, você se torna um belo babaca, né? Em muitas situações. E aqui, essa babaquice é deixada de lado. Uma coisa que eu falei em alguns vídeos anteriores, que parece que adolescente nos Estados Unidos é tudo retardado, né? Tudo tonto, porque só faz coisa idiota. E aqui, eles abordam a Riley como uma garota ali, tipo, passando por esse processo de mudanças. Eles não cometem aquele erro. Qual filme que eu falei para vocês que, tipo, eles querem fazer com que os erros pareçam algo, tipo, relativos, né? Tipo, você pode errar o tempo todo que tá tudo bem. Não, não é isso. Aqui você vê que os erros, eles têm consequências, mas essas consequências são reparadas de uma maneira bem tranquila, bem, tipo, acolhedora mesmo. Tipo,
Em vez de você ser retalhado pelo erro que você cometeu, você é abraçado por aquele erro. E isso, tipo, é bacana, porque assim, tipo, chega um momento ali no final do filme que a Riley, ela comete um acidente com a amiga dela no Rocky, né? E óbvio que ela fica muito mal com isso. Elas trombam numa jogada e machuca a amiga dela, né? E a Riley, ela sente com isso, porque, tipo, não é. Ela tá tão confusa com tudo que tá acontecendo na cabeça dela que aquilo ali nunca foi intencional. E, tipo, a amiga dela, vendo a Riley ficar doida com isso, né? Tipo, a amiga dela não vai lá, tipo, falar um bando pra ela. Não. A amiga dela se preocupa com a amizade. Tipo, ela vai lá ver, porra, tipo, o que tá acontecendo com você, minha amiga? Né? Tipo, elas se preocupam com a Riley. E isso é muito legal. Bom, em questão às emoções, ela segue mais ou menos a mesma jornada que a tristeza e a alegria seguem no primeiro filme. Tipo, isso daí foi meio que um copia e cola. As emoções iniciais, a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e a nojinho, eles são jogados para fora da sala de controle, deixando ansiedade, tédio, vergonha e inveja no controle, né? E essa bagunça vai acontecendo, né? E óbvio que aquela jornada da qual no primeiro filme a alegria e a tristeza passaram, aqui eles passam todos juntos. Só que eles entram em campos um pouco diferentes. Eles vão passar sim por alguns campos antigos, dos quais a alegria até fala: puxa, isso aqui mudou, nossa, isso aqui aumentou. É muito legal isso. Diga-se de passagem, o castelo da imaginação lá é muito bacana, é muito legal. Tipo, quando eles entram lá, parece tipo uma edição de histórias em quadrinhos, onde todos os desenhistas estão ali desenhando e tudo mais e tal. E, tipo, ali você tem uma série de. Uma série de. Não são pessoas, mas você tem uma série de. Vamos colocar que são uma série de neurônios ali trabalhando para que as imaginações da Riley aconteçam. E isso, tipo, é muito legal. É como se fosse um, uma sala de cinema com as pessoas ali trabalhando e cartoonando ali. É muito show de bola. Eu, particularmente, gosto muito dessa questão do cartoon. E ali, eles fazendo os desenhos para colocarem na cabeça da Riley as imaginações dela com vida. É muito legal. Bom, prestem atenção durante o filme porque algumas curiosidades elas ficam bem evidentes logo de início, né? Então, a Riley, ela tem a camisa número 28 no hockey, né? E 28 é a 28ª animação que a Pixar faz, Divertidamente 2. E a Riley tá ali com a camisa 28, levando diretamente a esse easter egg, tá bom? Vocês vão ver o momento. No primeiro filme, a Riley, ela tem uma camiseta com as cores do arco-íris, né? E ela usa no primeiro filme e tal. Nesse filme, como ela cresceu, essa blusa tá um pouquinho mais curta. E ela tem uma cena lá que ela coloca e tipo, essa blusa, ela fica mostrando a camisa. Isso daí mostra o quanto ela cresceu do primeiro filme para cá, né? A Pixar tem Toy Story ali como se fosse uma espécie de marco, né? Toy Story, para quem não sabe, foi talvez o primeiro grande sucesso que a Pixar teve, né? E obviamente que alguns fragmentos de Toy Story sempre correm pelos filmes da Pixar. Aqui nós temos a bola do Toy Story, que aparece no desfile das profissões lá, das possíveis profissões que a Riley pode ter, né? E ela está escondida num canto lá. Os binóculos do Toy Story, se eu não me engano o nome do binóculo é Olho Vivo no filme. No primeiro filme eles usam o binóculo na janela
para olhar o que o Sid está fazendo com os brinquedos no quintal dele. E esse binóculo aparece na mão da Tristeza em um momento do qual eles estão ali na sala de controle, tá certo? Vamos lá. O carrinho da Pizza Planet. Vocês logo no início do filme mostra a rotina dos dias das emoções ali, da alegria, da tristeza, da raiva, do medo da nojinha, né? Beleza. E chega no final do dia, eles vão dormir em seus dormitórios, né? E lá nos dormitórios vocês vão ver algumas coisas. O do raiva é muito legal. Mas aqui, perto do dormitório da tristeza, você tem uma miniatura do carrinho do Pizza Planet. E ainda no dormitório da tristeza, você vai ver um easter egg do Bing Bong. Um bonequinho pequenininho que está lá no fundo da cama dela. Bem legal. O dormitório do raiva tem extintor, ele dorme com um cobertor de papel alumínio. O raiva é sensacional. Aqui, nesse Divertidamente 2, talvez seja o personagem mais legal de todos. Ele é engraçado, ele vive estressado e é uma coisa muito, muito louca mesmo de você ver o raiva ali, tendo uma maior participação, diferente do primeiro, né? No primeiro a gente está mais focado na tristeza e na alegria, mas nesse especificamente o raiva ele rouba a cena, né? O protagonismo ainda está na alegria, mas ali, como é que fala, no geral ele de fato rouba a cena. Vamos lá. Como eu falei para vocês, esse filme ele foca bastante no quesito amizade, né? Você vai ver tipo a relação da Riley com a família, você vai ver a relação da Riley com o cotidiano dela, mas isso é muito evidente nas ilhas que você vê lá na cabecinha da Riley. Então, tipo, no primeiro filme você só tem 5 ilhas. Aqui você vai ver que existem várias outras, mas a maior ilha de todas, inclusive maior que a Ilha da Honestidade, é a Ilha da Amizade, né? Isso é para enfatizar o quão forte é a amizade da Riley com as melhores amigas dela. Isso, tipo, fica bem evidente e durante o filme é uma coisa bem bacana, porque, tipo, durante o filme você vai sentir mesmo o quão importantes são essas amizades na vida da Riley e o quanto isso molda a, a pessoa que ela está se tornando, né? A Riley, ela está se tornando uma menina incrível pra caramba, bem legal, delicada, carinhosa, compreensiva, acolhedora. Essas coisas estão muito evidentes no comportamento da Riley, e isso é bem bacana. Vamos lá. Uga. Aqui tem algumas referências sobre aquele filme Red, né? E a comemoração, quando eles fazem algum ponto lá no hóquei, a comemoração que a Riley usa junto com as amigas dela é o famoso Uga, que é muito usado no filme Red, quando a garotinha lá vê o crush dela, né? Aí ela sempre faz um Uga, aí a comemoração é igualzinha como eles fazem o Uga de Red, né? Além disso, ligado a Red ainda, no quarto da Riley tem um pôster do Fortel, né? É uma banda que a Riley gosta e, tipo, essa banda também está em Red, né? Bom, vamos lá. A referência mais conhecida da Pixar é o A113. Para quem não sabe, a A113 é uma sala de produção lá da Pixar. E, obviamente, que ela aparece em várias obras da Pixar, né? É uma referência à sala A113. E, óbvio, que aqui, nesse filme, essa sala é um cofre que tem lá no filme. Tipo, é como se fosse a prisão, o cofre, né? E lá na prisão, a prisão onde as emoções vão ser presas, tá? É o número A113.
Bom, vamos lá. Tem uma referência muito boa aqui a Dora Aventureira, né? Quando eles são presos, tem um cachorrinho lá dentro da prisão, e esse cachorrinho ele aparece como se fosse uma solução para os problemas das emoções. E ele aparece exatamente como se fosse uma Dora Aventureira ali para ajudar as emoções a escaparem da prisão. Um easter egg muito bom também é a quebra da quarta parede, pois é. Bom, você vai ver esse cachorrinho conversando com você o tempo todo ali para ajudar eles a saírem da prisão, né? E aí, quando aparece a visão deles com esse cachorrinho ele tá olhando para a parede. Eles olham por trás assim, o cachorrinho está interagindo com a gente. Quando a gente vê o cachorrinho, a nossa perspectiva é o cachorrinho olhando para a tela. Mas quando a perspectiva é pelo olhar das emoções, eles estão atrás do cachorrinho. E, obviamente, que quando eles olham o cachorrinho está falando com a parede. Isso causa aquele olhar esquisito pro cachorrinho, tipo, vai louco. Né? Muito bacana isso. E também uma boa sacada da questão da Riley. Uma coisa que eu tenho que deixar claro aqui, ainda com referência à prisão, tá? Não saiam do cinema, porque tem uma cena pós-crédito. E quando vocês acabarem o filme, continuem. Lá na prisão eles conhecem o segredo obscuro, né? E tipo, quando eles estão fugindo, eles perguntam: e aí, qual que é o segredo obscuro da Riley? Ele fala: não é o momento de ser revelado agora. E ele se tranca no cofre novamente. Bom, vamos lá. Os dois segredos obscuros que a Riley tem aparecem no final do filme, na cena pós-crédito, onde um dos segredos é o momento que ela queimou o tapete da avó dela, e o outro momento é o que ela fez xixi na piscina. Pois é, esses são os dois segredos obscuros da Riley, e vocês vão poder conferir essa cena no pós-crédito do filme. No filme, eles têm um momento que eles pegam o Octox para se comunicar, né? E eles pegam os octópodes daquele pessoal que trabalha nos labirintos ali das memórias guardadas da Riley, né? Quando a tristeza e a alegria trocam esses octópodes, tem uma frequência de rádio ali que aparece muito rápido. A frequência de rádio é R13. Por que R13? R de Riley e 13 de 13 anos. Uma sacada bem legal e é uma curiosidade muito bacana que vocês podem conferir no filme, né? Ah, essa outra curiosidade que eu vou compartilhar com vocês talvez seja a mais fofa de todas. Pois é. A vergonha, ela tem um problema muito grande de interação, né? Isso é normal. O que acontece? Tipo, a nossa vergonha geralmente esconde a nossa tristeza. Pois é. Muitas vezes o nosso constrangimento, enfim. Aqui tem um momento do qual a vergonha descobre a tristeza na sala de controle. Porque eles estão tentando pegar o controle de volta da ansiedade, né? E ali, quando a vergonha descobre a tristeza lá, ele olha para ela e ele vai ajudá-la. Porque a vergonha tá vendo que tá tudo saindo do controle, né? E aí é um easter egg muito bom, porque você vê a vergonha escondendo a tristeza ali atrás de pilhas de arquivos para poder, tipo, ajudá-la a conseguir ter êxito na missão dela. Isso é bem bacana, bem legal e é muito fofo. E diga-se de passagem aqui também, a tristeza, quando conhece a vergonha, no filme especificamente, é legal porque ela meio que tem uma queda pela vergonha. É muito bom. E tipo, fica ali, todas as cenas entre a tristeza e a vergonha, fica ali meio subentendido que ela tá doida por ele. É muito legal isso. Bom, e a última curiosidade tem bem mais, viu? Eu só peguei as que eu achei mais bacana aqui para compartilhar com vocês.
a cena das ideias, né? Existe um momento que a ansiedade está doida ali e ela precisa de uma ideia. E todas as ideias que aparecem naquele momento, tipo, são muito pequenas, são muito não funcionam e por aí vai. E a ansiedade vai perdendo o controle porque ela vai pensando em várias coisas. Então, tipo, a Riley, ela fica muito ansiosa de saber se ela vai ser aprovada ou não no time de hóquei, né? E óbvio que as meninas pegam e falam, ó, aquela pasta ali é a pasta onde a treinadora anota sobre a nossa evolução. E nessa pasta tem a resposta de quem vai ser aprovado esse ano para entrar no nosso time de hóquei, né? E aí quando a Riley ela tem a incrível ideia de invadir a sala para olhar esse diário da treinadora, a, a ansiedade fica doida na cabeça da Riley e ela precisa sair dessa situação sem problemas, né? Então, tipo, há na cabeça da Riley uma tempestade de ideias. Mas assim, para quem não conhece os termos em inglês, né, eles usam um termo chamado brainstorm, né, que é em português, né, é uma significa tempestade de ideias, tempestade de pensamentos, enfim, essas coisas todas. E obviamente que eles fazem essa alusão, tipo, no momento que a Riley tá na sala decidindo se ela abre ou não o diário, as emoções que estão fora da sala de controle, elas passam por uma tempestade de ideias muito forte, né? E por isso ela passa por isso tem essa conotação dentro do filme, exatamente por causa da famosa frase brainstorm, né? É isso, gente. Em questão de curiosidades, é isso. Agora, a questão máxima do filme, né? Nós vemos ali a Riley passando por um momento de amadurecimento, né? Ela está crescendo, nós estamos numa fase ali da Riley, do qual ela está criando a sua própria identidade, ela está criando o seu meio de viver, seus círculos novos de amizade e tudo mais tal. E obviamente que isso faz com que ela possa, né, amadurecer com esse desenvolvimento. Nós estamos vivendo o início da adolescência da Riley. Então, eu como trabalho com criança e também, assim como vários de vocês que já passaram da adolescência, sabemos que a adolescência tipo forma muito a nossa personalidade social. É aquela coisa de gostarmos de algo ensandecidamente, exaltadamente, idolatricamente, né? Aquela coisa das coisas que nos influenciam e aquela coisa de como a família está próxima da gente, né? E aqui nós vemos ali, por exemplo, os pais da Riley, eles de fato, eles ficam muito talvez um pouco perdidos em como lidar com isso. É legal porque tem um momento em que a mãe da Riley entra no quarto da Riley e ela acorda com as emoções à flor da pele, né? Então, tipo, na cabeça da mãe dela já liga aquele alerta de tipo, olha só, você já passou por isso, você sabe como lidar com isso, vai lá, faça o seu melhor, né? Enfim, mas é bacana como isso é abordado, porque a Riley, apesar de ser uma garota muito bacana aqui no filme, ela também tem uma coisa muito bacana. Os pais dela são muito legais com ela, são muito próximos, acolhedores, bacana, bacana mesmo, né? E a importância disso. E aí que eu entro na minha perspectiva do filme, de como eu entendi o filme, de como que o filme me impacta, né?
O filme, ele não é melhor que o primeiro, mas ele também não tem uma qualidade inferior ao primeiro. Ele, tipo, eu acho que ficou ali no, na mesma média, os dois, né? Então o que acontece? Tipo, é um filme que não te cansa. É 1h40 de filme, né? E de fato não te cansa. De fato é um filme que é bacana, é um filme leve, é um filme que vai realmente fazer com que as suas emoções elas sejam trazidas à sua nostalgia do primeiro filme, vai mexer com você de fato o filme. E é muito bacana ver como que a ansiedade de fato atrapalha o nosso bom andamento, a nossa boa evolução, né? Então, o filme ele se trata exatamente de controlar isso, a nossa ansiedade. Quem somos nós no mundo, né? E só que também é aquela coisa. Eu comentei aqui, a alegria, ela tira as coisas ruins dos dias da Riley e joga fora. Só que essas coisas ruins, elas também fazem parte do nosso amadurecimento, da nossa evolução, do nosso crescimento. É exatamente com as coisas ruins que nós, como pessoas, temos e aprendemos boas lições, né? E isso fica evidente no final do filme, quando eles precisam voltar para a cabeça da Riley e o único caminho que tem é subir um elevador, da onde os fios de personalidade da Riley vão sendo criados para criar quem de fato é a Riley. Lá no início do filme você vê a alegria só jogando coisas legais ali nesse lago dos fios e tudo mais. Mas você vê que a conexão das coisas boas com as coisas ruins, das coisas relevantes com as coisas irrelevantes, elas fazem total sentido para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, para a nossa boa conduta de pessoa que vamos adquirindo aí durante o momento enquanto nós vivemos, né? Crescemos, enfim. E aí que me pega o filme, porque assim, o filme é uma aventura muito bacana, muito legal, nós temos ali um baita de uma repetição de coisas que nós já vimos e de coisas que nós gostamos. Mas ao mesmo tempo nós temos um olhar diferente, uma visão nova de coisas que entram na nossa vida para trazer mudanças. A ansiedade, o tédio, a vergonha, a inveja, elas são coisas que podem sim ser prejudiciais, mas são coisas também que também nos protegem de alguma forma, né? A ansiedade, ao ter uma crise na cabeça da Riley, ela perde o controle de tudo. Quantas vezes você já não perdeu o seu controle? Quantas vezes, por uma questão de ansiedade, você não trocou os pés pelas mãos e fez alguma coisa que não foi bacana, não foi legal, que te prejudicou? Quantas vezes? Quantas lições vocês aprenderam exatamente por coisas assim? Entediado com alguma coisa, você deixa de fazer outra que é importante, às vezes dá o primeiro passo para alguma coisa mais legal e você fica com vergonha. Às vezes uma coisa que é totalmente hipotética e irrelevante acaba fazendo sentido para você porque você ficou com inveja de alguém. E tipo, quando você faz, você vai lá e comete o grande erro de dar seguimento àquilo, né? São tantas coisas, mas de fato aqui a alegria também tá errada, porque a alegria ela tá tipo excluindo os bons aprendizados que as coisas ruins podem trazer para nossa vida. Você entende? Então, tipo, lá no final, quando a alegria vê a ansiedade perdendo o controle, a alegria vê que a alegria estava fazendo exatamente a mesma coisa. E ela entende o quão errado aquilo tá. Quando esses fios, eles criam a personalidade da Riley.
né? Quando a ansiedade coloca as emoções iniciais para fora, a ansiedade acaba fazendo essa árvore da ansiedade fluir, crescer na Riley, fazendo com que a Riley tenha uma personalidade ansiosa. E ela joga aquela árvore das emoções primárias fora, que é tipo aquela coisa da ingenuidade, da delicadeza, da boa Riley que ela se construiu até aqui, né? E você fala, que louca, fez isso, não sei o quê, e aí começa a crescer os fios da ansiedade ali, dominando a Riley e tudo mais tal, beleza. Só que a alegria ao ver isso, ela também joga aquilo fora, porque quando todas essas coisas ruins chegam no lago, que torna os fios de personalidade da Riley, a Riley consegue entender melhor o que de fato ela precisa. Que é exatamente, tipo, olha, tem coisas que eu não sou tão legal, tem coisas que eu sou fantástica, tem coisas que eu sei fazer, mas tem coisas que eu não sei. Tem coisas que são pra mim, mas tem coisas que não são, sacou? E trabalhar isso é muito bacana, é muito legal, né? Tipo, isso forma a personalidade que nós temos, né? Aqui de maneira nenhuma é abordado qualquer viés de comportamento, aliás, comportamento não. Aqui em sentido nenhum é abordado uma questão de fé, uma questão de crença, uma questão de direcionamento militante ou político, não. Aqui é trabalhado a essência de uma pessoa, o que nós somos como carne, né? E isso é muito bom. Mas isso também me leva a compartilhar com vocês a questão, o que te alimenta? O que alimenta a sua alma? Sacou? O que alimenta, o que te faz acreditar nos seus valores? O que são os valores para você, né? E aí nesse ponto eu fico pensando, eu era um cara ansioso como a Riley. Tipo, eu tinha a necessidade de resolver as coisas na hora, eu queria ter boas ideias. Eu até mentia para poder, às vezes, ou sair de uma situação difícil, ou até mesmo ter a oportunidade de me dar bem com algo, né? E são erros que nós cometemos, vamos amadurecendo, vamos evoluindo, vamos crescendo, e tantas coisas que faziam parte de algo que aos nossos olhos seria bom, não fazem sentido, deixam de fazer sentido, né? Você cresce querendo um monte de coisa, mas aí na medida que você vai crescendo, esses desejos eles vão se assentando, eles vão até deixando de existir em algumas situações. Mas o mais legal de tudo é que assim, tipo, no meu caso especificamente, na medida que eu comecei a praticar a minha crença, isso me acalmou, né? Hoje em dia eu acho bem bacana compartilhar com vocês as coisas que acontecem comigo referente à minha fé. Mas eu também me apego demais às questões de comportamento psicológico que eu vou aprendendo com as histórias que eu vejo, com as reflexões que eu tenho, com todo o conteúdo que eu absorvo de tudo isso. Diga-se de passagem, eu consegui fazer um podcast com uma psicóloga muito legal que fala exatamente sobre ansiedade e suicídio, né? Então, assim, tipo, é muito bom poder compartilhar isso com vocês, né? Essa quarta na igreja, nós falamos exatamente sobre uma palavra de Provérbios 27:7, que fala sobre a pessoa que ela tá satisfeita, ela às vezes até critica as coisas boas que vêm para a vida dela, né? Mas a pessoa quando ela tá faminta, o amargo fica doce. Você quer transbordar, você quer falar e tudo mais.
E essa questão de ansiedade, eu passei por ela de uma maneira muito foda, porque assim, eu não conseguia me ver numa situação complicada. Eu sempre achava que eu tinha solução para tudo e sempre achava que a minha visão era a mais correta de todas, né? Então é aquela coisa, tipo, quando você não está preenchido por dentro, quando você está vazio de fato, qualquer coisa te atrai. E você acaba por fazer escolhas ruins. Você não tem direção, sacou? E é incrível como assim, tipo, estamos em 2024, 2018, aproximadamente 5 ou 6 anos eu estou praticando a questão do meu cristianismo. Praticando mesmo, não aquela coisa só de escutar o que falam e tipo, ok, que muito bonito, muito legal, beleza. Não. Mas isso me ajudou a controlar bastante a minha ansiedade. Isso me ajudou a controlar bastante minha inveja. Isso ajuda. Isso de fato me ajuda a contornar o meu tédio, a minha procrastinação, a minha vergonha, né? Para quem vê eu me comunicando aqui com vocês, fala assim: nunca que esse cara tem vergonha, eu tenho bastante, com uma série de coisas. Mas a comunicação não é uma delas, né? Então o que acontece? Tipo, trazer isso para vocês é bem importante. Por quê? É muito, tipo, quando eu comecei a entender a verdade do cristianismo, eu não quero guardar só para mim, eu quero compartilhar com vocês. Quando eu vivo um milagre, eu não quero guardar para mim, eu quero compartilhar com vocês. Porque isso não é falácia, isso não é coisa da minha cabeça, isso não é coisa tipo que eu estou aqui tentando convencer alguém. É uma verdade, né? Eu tive 2 meses aí bem ruins, esse mês de maio, esse mês de junho, para mim foram bem intensos, bem ruins mesmo. E eu vejo YouTubers aqui no YouTube, eu vejo influencers aqui no Instagram falando exatamente sobre estarem mal com alguma situação que estão passando e tudo mais, e tipo, meu, isso realmente me incomoda, porque a vontade que eu tenho de abraçar essas pessoas. E olha que, tipo, eu não tô aqui querendo pagar de bom samaritano nem nada do tipo. Mas a questão aqui, ela é muito mais profunda do que simplesmente essa questão de, olha, eu quero ser um cara bom, sabe? Ela vai muito além disso. Por quê? Porque compartilhar com vocês momentos, milagres ou qualquer coisa do tipo, não se trata de tipo nem querer enaltecer a questão sobre fé, cristianismo, ou seja lá o que for, e muito menos querer tipo trazer uma visão genérica disso tudo, engessada, sabe? Pelo contrário. Eu confesso para vocês que eu mesmo não sou merecedor de nada do que acontece comigo. E acontece. E isso é simplesmente porque tem alguém que tem misericórdia da minha alma. Esse alguém é Jesus Cristo. Sacou? Então, compartilho com vocês uma situação que aconteceu agora em maio e junho. Minha questão de festas está uma droga. Tenho trabalhado bem pouco com eventos. Minha questão das vendas dos livros estão assim, tipo, bem ruins também. Mas uma coisa que o apóstolo Paulo fala é: em tudo dai graças. As vendas baixaram, no entanto, eu ainda estou vendendo. As coisas estão ruins, no entanto, as coisas estão acontecendo de alguma forma, né? Elas não pararam, elas estão caminhando, só que devagar. E aí entra a questão da ansiedade. A ansiedade faz a gente querer as coisas rápido, na hora e tudo mais e tal, né? Só que muitas vezes a gente não vê a beleza das coisas ruins. Eu estou aqui produzindo conteúdo para vocês exatamente por estar no momento mais tranquilo de trabalho, né? E isso é bom, porque eu gosto de fazer isso que eu faço com vocês. Mas as minhas contas estão atrasadas.
né? E não, eu não vou pedir dinheiro para vocês, fiquem tranquilos, tá? Mas o que eu quero compartilhar é que, assim, tipo, na última semana, principalmente, essas 2 últimas semanas, né? As coisas estavam fracas, no entanto, estavam caminhando. Ok, beleza. Né? Tá ali caminhando. Devagar, mas tá. Bom, né? Mas é incrível que, assim, tipo, semana passada eu só tava com a grana de ir buscar minha filha. Eu só tinha o dinheiro da condução da minha filha, né? E eu tava segurando pro dia que eu fosse buscar ela. Tá certo, bacana, legal, né? O dia eu tenho. Mas, além disso, tem a questão de mercado, tem a questão das coisas todas aqui que eu compro para ela poder ficar aqui comigo. Beleza. Ok. Na quarta-feira, indo levar os livros, a moça que me atende, ela pediu para mim ver um livro para ela, eu falei que eu tinha uma coleção da mesma autora, ela comprou essa coleção de mim. Sem querer, e sem intenção de venda, né? Isso aconteceu. Ah, na quinta-feira, que foi o dia que eu fui buscar minha filha, eu vendi um livro caro. Na sexta, outro livro caro. No sábado, aliás, no domingo daquela semana, eu vendi uma coleção de livros cara. Não, aliás, 2 coleções de livros cara. Ou seja, esse dinheiro, eles garantiram minha pensão. Sacou? Garantiram a estada da minha filha comigo naquela semana. E assim, tipo, essa semana foi bem fraca de fato de vendas. No entanto, é o que eu compartilho com vocês. Enquanto pra gente, no nosso coração, na nossa emoção, no nosso psicológico, as coisas estão um caos, tem alguém com a gente, trabalhando com a gente, o tempo todo, não dorme, sacou? E é exatamente sobre isso. Não falo só na questão financeira, né? A inveja, às vezes ela toma o controle aqui. É você vê teu vizinho, você fala assim, bom, meu vizinho tem uma vida maravilhosa, meu vizinho tem tudo que ele quer, no tempo que ele quer e tudo mais tal. Só que é que tá. O teu vizinho, às vezes, passa por uma situação que você não faz nem ideia. Mas, tudo bem, ele pode até estar com as contas pagas e tudo mais. Às vezes, seu vizinho está dentro da casa dele tentando se matar. Às vezes, o teu vizinho está ajoelhado lá na casa dele, chorando por algo que ele almeja demais, mas ele não pode ter saúde. Às vezes, o teu vizinho tem coisas internas dele que você tem abundância. E ele tá olhando para você pensando assim, poxa, como eu queria ter tudo que essa pessoa tem. Sacou? Então, é exatamente isso, tipo, para mim, pelo menos, trazer essas histórias para vocês não se trata de tipo meras falácias. Se torna exatamente do fato de compartilhar com vocês que quando você tá cheio do Espírito Santo, você não só quer falar isso para inspirar, mas você também se torna uma pessoa mais otimista, melhor. E tipo, quando eu falo melhor, não o ponto de você querer ser ah, imprudente de achar que você pode ser melhor que o seu próximo. Não. Melhor na questão de assim, tipo, eu olho pro meu eu lá de trás e penso assim, nossa, se eu tivesse essa cabeça que eu tenho agora, eu não teria sofrido tanto com algo, não teria me desgastado tanto com outra coisa hipotética, irrelevante, ou seja lá o que for. Entende? Então é isso. E assim, eu sei que a maioria dos problemas de muita gente tá no financeiro, mas às vezes a gente esquece de focar no que realmente importa, que é o nosso coração, né? Estar com o coração preenchido, e eu falo exatamente disso. Eu preencho meu coração com Jesus Cristo. Quando eu estou triste, quando eu estou animado, quando eu começo um dia de trabalho, é Ele que eu chamo para vir comigo. Quando eu vou trabalhar em algum lugar, é Ele que eu trago comigo. E a ideia mais incrível é que, assim, tipo, quando as coisas não dão certo, eu consigo ver o porquê que elas não deram.
né? Poxa, eu não pude ir em tal lugar por causa disso. Nossa, eu não pude estar junto com tal pessoa por causa de outra coisa que aconteceu que me fez estar mais longe. Mas quando você para pensar naquilo que você foi fazer e não conseguiu fazer do outro lado, você consegue entender o porquê que você devia estar lá, né? Eu falo isso porque já aconteceu de tipo, o ano passado eu não pude estar na BGS, né? Que é um evento que eu gosto bastante. Para você pode ser alguma coisa bem idiota, bem besta, tudo mais tal, mas eu não pude estar na BGS. Deus não queria que eu tivesse na BGS porque ele tinha uma coisa muito maior para mim naquele ano, né? E graças a eu não estar na BGS, eu fui fazer um trabalho solidário. Solidário não. Eu fui fazer um trabalho numa igreja onde eles acolhem mães que perderam seus filhos, eles acolhem crianças que perderam seus pais, e eles acolhem crianças que foram salvas de aborto. Vocês entendem o tamanho disso? Se eu tivesse na BGS, eu não tinha aproveitado essa experiência. Se eu tivesse na BGS, eu não tinha chegado a essas crianças. Se eu tivesse na BGS, talvez eu teria um propósito lá dentro, mas não seria tão gratificante quanto o propósito que eu tive fora dela. Então, assim, em tudo dá graças. Eu falo, Divertidamente é um filme muito legal, muito bacana. Vale a pena vocês pagarem o ingresso. Torço para que esse filme seja sucesso. Mas, acima de tudo, busquem Jesus. É isso que eu tenho para falar para vocês, gente. Um abraço a todos vocês. Já assistiram Divertidamente 2? Deixa aqui nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima, pessoal!